O Flamengo tem chances mínimas de ainda ser campeão brasileiro, né? A combinação é a seguinte, tem que vencer os 4 jogos que faltam. Se tropeçar hoje contra o Ceará, o Atlético Mineiro é campeão mesmo sem entrar em campo. Mas não é só isso não, se o Galo vencer um dos 3 jogos que ainda tem, é campeão. E aí não interessa o que o Flamengo faça, né? Isso sem Renato Gaúcho, que não trabalha mais no clube. A demissão foi anunciada antes do treino da tarde de ontem. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Publicou o clube nas redes sociais. Maurício Souza, auxiliar que trabalha na comissão técnica, vai dirigir a equipe até o fim do Campeonato Brasileiro. Renato chegou ao Fla no início de julho. O time disputava a Copa do Brasil, a Libertadores e ocupava a 8ª colocação do Brasileirão. Era o meu sonho treinar o Flamengo, pela grandeza, que eu considero o Flamengo tão grande quanto uma seleção brasileira. O início foi promissor. O Flamengo emplacou uma sequência de 7 vitórias com 25 gols marcados. Mas quando os maus resultados apareceram, parte da torcida começou a criticar o técnico. O coro dos descontentes só aumentou com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil. 3-0 para o Atlético Paranaense. Ali, Renato passou de técnico contestado a alvo da torcida. Ouviu a arquibancada do Maracanã homenageando o antigo treinador e campeão da Libertadores, Jorge Jesus. Você não vai ter sucesso de 100%. O próprio Jorge Jesus esteve aqui e perdeu, saiu da Copa do Brasil também, né? Depois ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Flamengo não conseguiu ganhar a Libertadores e as chances no Brasileiro são mínimas. Renato deixou o clube sem ganhar títulos. Foram 38 jogos, 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. A diretoria e a torcida do Flamengo estão atrás do Jorge Jesus de novo, né? Ou de um novo Jorge Jesus. Fazer o que aconteceu em 2019, que é impossível isso acontecer novamente. Então a torcida tem que ter um pouquinho mais de paciência, a diretoria já buscou perfis diferentes e nada deu certo. Tem tempo para pensar, para ter um planejamento, para dessa vez acertar na escolha do treinador. A internet rapidamente começou a repercutir a saída do Renato. E o nome do argentino, Marcelo Gallardo, bicampeão da Libertadores com o River Plate, apareceu como favorito entre os torcedores. Gallardo é um treinador vencedor, muitos anos numa equipe gigante da Argentina, conhece do futebol sul-americano, sem dúvida nenhuma, é um nome certo a se contratar. Agora, se vai funcionar ou não, depende de como ele vai chegar no Brasil, de como a torcida vai entender o trabalho dele. A torcida vai reencontrar o time novamente hoje no Maracanã. Partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará. 36 mil rubro-negros compraram ingressos para esse jogo. A grande maioria foi vendida antes da final da Libertadores contra o Palmeiras. Seria uma maneira da torcida comemorar o título da Libertadores junto aos torcedores no Maracanã. Agora, o desafio do time vai ser evitar uma festa, a do Atlético Mineiro. O Galo será campeão brasileiro caso o Flamengo empate ou perca para o Ceará. E o rubro-negro vai ter desfalques. Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz e Arão não foram relacionados para a partida. A temporada não terminou, o Flamengo ainda não perdeu o Campeonato Brasileiro. Muito difícil, quase impossível. Mas os atletas têm que entrar em campo com motivação, animados, porque no futebol, a cada 3 dias, você tem a chance de mudar a história. É no que acredito, Fernando, que mesmo depois do vice na Libertadores, vai levar a família toda ao Maracanã para ver o Flamengo jogar. Que eu ainda acredito nesse título do brasileiro. É uma chance muito remota, mas a gente tem que acreditar até o fim, né? E olha só, membros de uma torcida organizada do Flamengo foram até o Ninho do Urubu conversar com o Andreas Pereira, que falhou na final da Libertadores, né? Foram lá, prometeram apoio, mas cobraram mais atenção dele. Ou dá apoio ou cobra, né? E outra, não é lugar de torcedor, né? Dentro do CT é lugar do jogador, comissão técnica, pessoal que está trabalhando, né? Boa tarde para você. João, assim, a gente, ao longo, né, da nossa programação, até antes da decisão, nós percebemos assim, a gente teve contato com muitos torcedores, né? A torcida do Flamengo estava em maior número, o pouco tempo que nos sobrava ali para nos locomovermos, a gente acabava sendo assediado. E o que a gente mais escutava?
era que mesmo vencendo, o torcedor não tinha uma paciência mais com o Renato Gaúcho. E pressionou os diretores do Flamengo lá no Uruguai. O contrato do Renato já ia até o final do ano, então já era meio que previsto, mesmo com a vitória. Acho que até o Pascoal comentou isso durante os programas, que o Renato não ficaria. Ficou um clima insustentável, principalmente depois do jogo contra o Grêmio. Já vinha um tempo atrás, e que eu aqui no programa até achava exagerado, porque o time era muito desfalcado, tinha muitos problemas, e ao longo do Campeonato Brasileiro sofria com isso. A gente debateu muito isso. Mas, assim, algumas atitudes do Renato, e principalmente o jogo contra o Grêmio, irritou demais. A gente até falou, olha, era para o Flamengo chegar mais tranquilo pelos resultados que tinha no campeonato e chegou mais pressionado que o Palmeiras, que vinha de resultados ruins, inclusive no jogo contra o São Paulo. O Abel optou por botar um time todo reserva. E que o Mauro Naves não, mas eu e o Pascoal não concordamos com aquela atitude dele. Mas era o plano, era o planejamento dele. E o ambiente do Palmeiras é mais leve, eu falei isso na programação. A informação que eu tenho é que dentro do vestiário, do clube, havia uma divisão, tinha problemas. E chegar numa final dessa forma é muito ruim, além da condição física de 5, 6 jogadores para um jogo tão importante. Isso custa um preço. Poderia, na bola do Michael, definir? Sim, o Flamengo teve chances. Mas quando o ambiente não é bom, o João, Mauro Naves e Pascoal, estou me estendendo porque eu joguei muitas finais. Quando o ambiente não está bom, quando o clima está pesado, a bola não entra. A chance aparece e você não faz o gol. E quando, de um outro lado, pelo contrário, você até pode ter um time tecnicamente inferior, mas o ambiente é bom, a concentração. O Veiga acabou de falar, o treinador tem um planejamento, chama os jogadores e pede para que os jogadores cumpram. E foi nítido a gente ver no jogo.